Nesta edição do meu podcast eu quero falar da importância da pontuação na leitura em voz alta. Vamos lá? Numa edição anterior do meu podcast, se você não ouviu, ouça, onde eu falo sobre a leitura em voz alta, é muito importante você entender que a leitura em voz alta ela traz vários benefícios. É um dos exercícios mais importantes para que você tenha uma boa comunicação. Porque nela você vai aprender a articular bem as palavras, você vai exercitar a sua musculatura, que faz parte do seu aparelho fonador, você vai trabalhar a questão da respiração, o controle da respiração e também vai enriquecer a sua cultura, porque você vai estar entrando em contato com textos diversos, vai estar aprendendo coisas novas automaticamente e também você vai aumentar o seu vocabulário. Isso é uma das coisas mais importantes, na minha opinião, se você quer ter uma boa comunicação. Ou seja, aprender novas palavras. Quando você estiver praticando a leitura em voz alta, se deparando com textos dos mais variados assuntos, você vai conhecer palavras que você não conhecia antes. E o que você vai fazer automaticamente, se você é uma pessoa inteligente e esperta, vai buscar o significado dessas palavras. E aí você vai aprendendo novas palavras, vai enriquecendo seu vocabulário e vai ter um discurso muito mais envolvente e atraente. Mas hoje eu quero falar sobre a questão da importância da vírgula e do ponto final, ou seja, da pontuação na leitura em voz alta. Quando você pratica a leitura em voz alta, você trabalha a questão do texto para que ele fique o mais parecido com o natural, ou seja, que ninguém perceba que você está lendo. Essa é a boa leitura em voz alta. E para que a sua leitura seja eficiente, você vai ter que trabalhar bem a questão da respiração, para que as pessoas possam, em primeiro lugar, ter tempo para digerir o que você está falando e também que você possa repor o ar, para ter substância, para ter propriedade para chegar até o final da próxima frase. É importante eu ressaltar algo aqui para que você possa entender melhor. O início de uma frase até a primeira pontuação, seja vírgula ou ponto final, a gente chama de período, tá? Então, no período onde não há pontuação, você tem que ir direto, para que você possa dar dinâmica na leitura. E quando você se deparar com a primeira pontuação, o que você vai fazer? Você vai parar realmente a leitura, vai dar uma pausa até de silêncio mesmo, de 1 segundo, meio segundo, o que for necessário para que você possa retomar o ar, tá? E seguir em frente. A pontuação ela tem duas funções. A primeira é para que você possa repor o seu ar, para que você tenha fôlego suficiente para ir até o final do próximo período. E a segunda função é para que você dê tempo ao seu ouvinte para ele digerir o que você está falando. Senão vai ficar aquela questão da notícia vomitada, sabe? Você já ouviu um repórter, alguém, quando vai dar uma notícia muito rápida, você nem entende o que ele está falando direito, você nem presta muita atenção, porque aquilo está tão rápido que não dá tempo de você raciocinar. Isso é horrível, você mata a informação e a maioria dos seus ouvintes não presta atenção. Então, essa é uma das funções mais importantes da pontuação no texto. Dar tempo ao seu ouvinte de digerir o que você está falando, de refletir, de conectar as informações, enfim, de raciocinar. Então aproveite, use e abuse da pontuação. Explore ela para que você possa respirar de forma tranquila e ter o fôlego suficiente para ir até o final e também dê tempo ao seu público de entender e pensar, refletir sobre o que você está falando. Essa é uma dica muito importante que eu dou hoje aqui no Oficina da Voz, do meu podcast, para que quando você for praticar a leitura em voz alta, você pare mesmo na pontuação. Respire, procure, óbvio, respirar em silêncio. Não deixe que a sua respiração fique ofegante ou, sonoramente falando, evidente, tá? Respire de forma mais branda para que a sua respiração não saia no ar. E aí você vai ter o fôlego necessário para ir até o final com força nas palavras, levando a informação com propriedade. Agora eu quero falar outra coisa que é muito importante, que é a entonação que você dá quando você para no ponto final e quando você para na vírgula. Essa entonação vai fazer toda a diferença na interpretação do texto. Num outro podcast mais para frente, eu vou trabalhar mais a questão da interpretação de texto para você poder entender o quão importante é você dar vida ao texto, valorizar algumas palavras, enfim. Mas em relação à pontuação, que é o assunto de hoje,
É muito importante você diferenciar, sonoramente falando, a vírgula e o ponto final, para que a sua pausa demonstre ao seu ouvinte que você parou, mas que você ainda não concluiu o que você está falando. E é exatamente aí que está a diferença. O ponto final dá a impressão de conclusão, a vírgula dá a impressão de continuidade. Deu para entender o que eu estou falando? Eu vou te dar um exemplo, tá? Vou ler uma notícia e vou dar a entonação de continuidade na vírgula. O presidente Donald Trump afirmou nesta quarta-feira, a entonação que eu dei, de continuidade, certo? Quando você ouve, você subentende que eu ainda não concluí o que eu estou falando. Uma coisa eu vou falar assim, o presidente Donald Trump afirmou nesta quarta-feira, isso é continuidade, certo? E agora tem o som da conclusão, que é o do ponto final. O presidente Donald Trump afirmou nesta quarta-feira. Aí é conclusão. Isso é som de ponto final. Entendeu a diferença? Ponto final é conclusão e vírgula é continuidade. Pratique a leitura em voz alta e preste atenção nesses toques que eu estou te dando, porque eles vão fazer toda a diferença para que você tenha uma leitura exemplar. E olha, eu vou te falar, é muito legal quando você vê alguém lendo um texto de forma correta. Chama atenção, as pessoas valorizam e você faz bonito. Imagina uma situação, você está num evento e alguém precisa dar um recado e não tem quem faça isso. Você se prontifica a fazer, porque você está treinado para isso. Então pratique, grave, se escute, tente reparar aonde você erra, grave de novo o mesmo texto e corrija onde você errou. E assim você vai evoluindo e a sua comunicação vai se tornando cada vez melhor. Se você tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, acesse o meu Instagram e mande a sua pergunta por lá. E no próximo podcast eu respondo para você. Anota aí o meu endereço no Instagram, fernandogomes.radio. A gente se fala no próximo podcast. Valeu!